do Jamil Chad aqui no UOL, governo Lula decidiu enviar representante para a posse de Maduro na Venezuela, mas não será um representante do primeiro escalão. O governo Lula vai mandar para a posse que acontece agora no dia 10 de janeiro, vai mandar a embaixadora do Brasil em Caracas, Gilvânia de Oliveira. E aí, a gente lembra um pouquinho, dá um pouco do pano de fundo do que aconteceu. O Brasil não reconheceu, assim, de uma forma categórica, a eleição de Nicolás Maduro, porque o Brasil exigiu que fossem apresentadas as atas com o resultado da eleição. O governo venezuelano, o Tribunal Eleitoral da Venezuela, não apresentaram essa ata. Com essas atas, então, com isso, o governo brasileiro não reconheceu categoricamente a eleição de Nicolás Maduro. Agora, não vai ninguém do primeiro escalão do governo para a posse de Nicolás Maduro, mas o Brasil mandando a embaixadora em Caracas, isso é um gesto que significa o reconhecimento à eleição de Maduro ou não? Vou começar pelo professor Maurício Santoro. Professor. Boa tarde, Mauro. De fato, é um gesto que tem causado uma série de discussões, né, mas que ilustra bem os princípios um tanto contraditórios da política externa brasileira para a Venezuela. Por um lado, o governo brasileiro não reconheceu a vitória de Maduro, e a posição oficial do Brasil continua a se exigir essas atas eleitorais, né, mostrando ali quantos votos Maduro e a oposição tiveram em cada urna. O que o governo venezuelano diz que é impossível fazer, porque, segundo o governo Maduro, essas atas teriam sido destruídas num ataque de hackers. Agora, por outro lado, o Partido dos Trabalhadores reconheceu essa vitória. Então, já parabenizou Maduro, já mandou representantes ali que se reuniram com o presidente venezuelano. E, alguns dias atrás, nós tivemos também uma carta de vários movimentos sociais da esquerda brasileira, movimentos que fazem parte da base de apoio ao governo Lula, pedindo ao presidente Lula que reconheça a vitória de Maduro. Então, existe essa divisão dentro do próprio governo. Agora, não enviar um representante do alto escalão, não vai o presidente Lula, não vai o ministro das Relações Exteriores, não vai o vice-presidente, assim, é um gesto diplomático significativo. Agora, o Brasil, embora não tenha reconhecido a vitória do Maduro, manteve relações diplomáticas. Outros países da América Latina romperam essas relações, como foi, por exemplo, o caso da Argentina. Mas o Brasil tem uma posição bem mais complexa com relação à Venezuela por conta da nossa fronteira comum. E nós temos mais de 2.000 quilômetros de fronteira entre Brasil e Venezuela. Na região amazônica, uma área difícil, tem muita migração, tem muito refugiado, garimpo ilegal, crime organizado. Então, é importante para o Brasil manter um certo nível de diálogo com as autoridades venezuelanas, mesmo que não haja o reconhecimento da vitória eleitoral de Maduro. A questão, e aí eu abro para o Tales e para o Couto, a questão passa pela política, porque a gente sabe que, como o professor falou, setores da esquerda, o próprio PT, querem que o governo reconheça a eleição de Maduro, mas setores da direita usam isso para atacar o governo, falando, tá vendo, o governo Lula apoia uma ditadura num país aqui vizinho, a ditadura de Maduro. E o governo se equilibrando entre essas opiniões e essas correntes aqui dentro. Como é que fica daqui para frente? Tales, vou começar com você. Olha, o que eu tenho ouvido aqui no governo, entre integrantes do governo, é que a ideia do Lula é passar o seguinte recado. Ele não quer briga com Maduro, mas ele não cederá ao Maduro. Ou seja, é meio que uma política, aquela política chinesa, né? O melhor caminho é o caminho do meio. O que é o que ele está seguindo. Mandar um recado para o Maduro e esperar agora deixar a bola com o Maduro. Se o Maduro vier com hostilidade, vai ser respondida essa hostilidade. Se não vier com hostilidade, tudo bem, fica tudo como dantes no terreiro de Abrantes. A mesma situação, a mesma não, mas semelhante, houve com relação à Nicarágua do Ortega. A Nicarágua, o Ortega estava hostilizando
bispos e teve uma encrenca lá com o Vaticano. O Vaticano, o Lula ficou solidário ao Vaticano e não mandou ninguém para os festejos ninguém do alto escalão para os festejos lá do aniversário da Revolução Sandinista. O Ortega, e aí o Ortega mandou a embaixadora, mandou o embaixador brasileiro para fora. Então, diante dessa reação do Ortega, o Lula reagiu bem, mandando para fora a embaixadora da Nicarágua. Se o Maduro falar grosso, o governo vai responder na mesma medida. Mas se não falar, tudo bem, ficamos no caminho do meio. Couto, quero te ouvir também.